esse hospital aqui, ele operou, foi pela terceira vez, não o mesmo paciente, mas durante 3 procedimentos de neurocirurgia, ele operou o lado errado da cabeça do paciente. Né? Que parece também um absurdo, né? O lado errado do cérebro, mas acontece. Esse paciente ele teve o testículo saudável retirado. O paciente tinha um câncer no testículo e ele teve que tirar o outro, né? Porque a doença continuou. Né? Então, ele também foi indenizado, essa coisa toda, mas isso também não tem preço, né? Isso é impagável. Oi? É verdade. Esse ator famoso, não sei se alguém viu essa reportagem, ele operou o coração de ponte safena e 2 meses depois ele descobriu que a cirurgia foi feita errada. Aí ele internou de urgência para fazer a cirurgia correta. Não é. Então, assim, acontece com famosos, acontece com lavrador, assim, ninguém está livre de sofrer um dano desse grave, né? Enfim. E esse daqui é que eu acho mais interessante, eu não sei se alguém já leu a respeito disso, nos Estados Unidos existem 700 mil médicos que são causadores de 120 mil mortes acidentais por ano, essa média aqui. No mesmo país, existem 84 milhões de pessoas que possuem armas. É algo em torno de 1.400 mortes acidentais provocadas por armas de fogo no ano. Mas, para resumir, assim, todo mundo vai precisar de um médico, né? Mas não necessariamente de uma arma. Né? Então, o risco maior, nem todo mundo tem uma arma, mas quase todo mundo tem pelo menos um médico. Então, né, você tem um risco muito maior, né, né? Não, é engraçado, mas é fato. É fato, gente. Se ele tiver armado 2 vezes, né? Aumenta, mas isso é real, tá? Isso não é de mentira, não, é verdadeiro. Então, assim, a gente quando lê, quando estuda, quando coloca e a gente começa a se inteirar desses fatos, a gente fica estarrecido, né, com esses dados, com esses números, com esses valores, mas eles são verdadeiros, né, porque senão não estariam aqui. Né? Pessoas se preocupam em fazer essas comparações que parecem absurdas, né, mas na prática elas são reais. Bom, então por que temos tanta dificuldade em mudar este cenário atual? Falta um conhecimento técnico, né, e habilidade, sobrecarga dos profissionais de saúde, falta de recursos, falta de segurança, né, para os medicamentos de risco, o treinamento dos profissionais ainda é insuficiente, há falhas no controle de infecções e ainda ocorrem cirurgias no membro do paciente errado, como eu falei. Né, práticas inadequadas quanto ao uso de antimicrobianos, falta de recursos e problemas em países de baixa renda, as complicações anestésicas ainda causam morte durante o procedimento cirúrgico e falta de interação entre os membros da própria equipe. Né? Então, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde, né, ela criou essa aliança, né, e em relação à segurança da assistência do paciente, é o segundo desafio. O primeiro foi relacionado à infecção, né, e se criou essa aliança a partir de 2007 e para discutir, né, quais seriam as melhores práticas para que a gente pudesse ter um procedimento cirúrgico seguro. Então, o objetivo é melhorar a segurança da assistência cirúrgica em todo o mundo. Então, qual foi o consenso dessas pessoas que participaram, né, dessa aliança? Eles atuaram em 4 áreas: prevenção de infecção do sítio cirúrgico, uma anestesia segura, equipes cirúrgicas eficientes e a mensuração, né? Medir as taxas de mortalidade e divulgar esses dados. Então, quais os objetivos da campanha? Foram 10. Tá? A equipe operará o paciente certo e o sítio certo. A equipe usará métodos conhecidos para medir danos na administração de anestésicos. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para a perda da via aérea e da função respiratória. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco das grandes perdas sanguíneas. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica ao paciente. 6. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.
A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas. A equipe manterá seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da operação. Os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos. Bom, a partir daí foi proposto, né, um checklist que norteou 3 princípios básicos: simplicidade, ampla aplicabilidade e possibilidade de mensuração. E esse checklist consiste em 3 etapas: antes da indução, antes da incisão cirúrgica e antes da saída da sala. Tem o objetivo de minimizar esses riscos que são considerados evitáveis. Então, surgiu essa lista de verificação. E é isso que a gente já faz no hospital desde 2009, né? Antes da indução. E tudo que está aqui nesse checklist está lá naqueles 10 objetivos. Todos estão contemplados aqui. E um resultado de grande impacto, acho que a grande maioria de vocês já ouviram falar, foi a respeito deste trabalho que foi publicado no New England em 2009, em janeiro de 2009, que foi aplicado em vários países do mundo, esse checklist, e efetivamente a gente teve a redução, né, das cirurgias de grande porte, né, na taxa de mortalidade, e houve também uma redução de 11% para 7%, e também houve uma redução de 47% na taxa de mortalidade e 36% na taxa das complicações pós-operatórias, que são as que mais matam depois do membro errado. Bom, esse é o resultado aqui do hospital, que eu comecei esse trabalho em 2009, esses dados é só de 2010, janeiro de 2010. Nós ainda temos uma dificuldade enorme, as mesmas dificuldades já publicadas em todos os trabalhos. É marcar o lado da cirurgia e o antibiótico. Para cada 67 pacientes que utilizaram antibiótico, 25 foram administrados fora do tempo. Ou antes da incisão, ou muito depois, ou fora entre 30 e 60 minutos. E dos pacientes dos 38 que tinham indicação de serem marcados, 10 não foram marcados. Tá? Infelizmente, o checklist ainda não impede ou interrompe esse ato cirúrgico. O cirurgião ele prossegue sem que ele se atente para isso, ou que o antibiótico não foi administrado, ele não espera, ele continua o procedimento, se a perna está marcada ou não, se a carótida está marcada ou não, ele prossegue no procedimento cirúrgico. Bom, dificuldades de implementação. A comunicação, né? Mudança de cultura, acho que essa é a parte mais difícil, o envolvimento da equipe, o tempo dos profissionais de saúde, né? A implementação lenta dos processos, a gente não consegue, a gente começa com um nicho, depois passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. É sempre aquele trabalho de formiguinha, tentando convencer o cirurgião de seguir esse checklist, não é uma coisa rápida. Eu estou desde 2009, eu só consigo 100% na cirurgia cardíaca, eu não consigo 100% em todos, né? A maioria não segue a risca, né? Manutenção da melhoria contínua dos processos de segurança. E como vamos chegar ao futuro desejado para a segurança do paciente? Com as boas práticas, com a prevenção de eventos, com o conhecimento de eventos, essa busca ativa, com a redução dos seus efeitos, o uso do checklist, com a inclusão de pacientes e seus familiares, que isso é muito importante, a gente já sabe disso, com a prevenção de recorrência, e a gente tem que aproveitar esses eventos para reduzir o risco, praticar e manter essas ações duradouras. Que o que a gente faz é que a gente atua muito pontualmente. Aquilo acaba que se perde, né? A gente não mantém e, não, foi só um caso, vamos ver o próximo, e quando vê é o segundo cérebro operado errado e o terceiro, e fica só como uma coisa pontual e não como uma coisa sistêmica, né? E para a gente chegar no futuro, a gente não pode ver mais a coisa como um indivíduo, né? A gente tem que tentar ver esse profissional que ele faz parte de um todo. A gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Por que ele errou? Por que ele erra? Né? Ele está inserido dentro de um contexto. Então, a gente tem que sair daqui para cá,
porque senão a gente não consegue ter os registros que a gente precisa ter para atuar e melhorar.